E aí galera, estou aqui com vocês com mais um vídeo pro canal. Eu hoje estou para fazer a continuação da nossa série Dark Souls 3, né? Bom galera, como eu já havia comentado no vídeo passado, a gente derrotou o último dos 4 Lordes das Cinzas, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem 4 tronos vazios, né? Sendo que um deles já tem aqui, né? São 5 tronos, um deles já está ocupado, né? E já começa com aquele Lorde das Cinzas ali. E os outros 4 a gente vai coletando as cinzas, os Lordes das Cinzas, para ocupar os tronos e a gente poder reacender a chama, né? Ou fazer o que seja para tomar o rumo do mundo, né? Mas a gente já conseguiu todas as cinzas e a gente agora vai fazer alguns mapas extras, né? A gente vai explorar alguns segredos, algumas coisas que ficaram para trás, beleza? Primeiro mapa que a gente vai ser logo aqui na entrada, né? Eu vou logo aqui no teleporte e eu vou voltar aqui para, deixa eu ver, aqui não, aqui, acho que é aqui, mano. Eu vou voltar para a entrada do castelo de Lothric, né? E lá na entrada a gente vai encontrar um lugar escondido, que são os jardins reais, né? Os jardins secretos do rei, que é lá onde a gente vai enfrentar o rei de Lothric, né? E vai descobrir mais sobre o que aconteceu com Lothric, o que aconteceu com é, a família real de Lothric. A gente vai descobrir muita coisa, beleza? Então vamos aqui. A gente vai ter que voltar aqui. Eu acho que essa não foi a melhor bonfire que a gente poderia ter escolhido, mas vamos aqui. Faz tempo que eu não posto vídeo no jogo Dark Souls, né? Então eu tô meio enferrujado, né? Vou tentar aqui não fazer muita besteira. Beleza, a gente voltou aqui. A gente tá exatamente aqui no mesmo lugar, né? Que a gente enfrentou a dançarina, né? A dançarina do Vale Boreal. E aqui a gente tem esse caminho, né, pela esquerda que a gente não explorou, então a gente vai para lá agora. Aqui tem um atalho que está bloqueado. E ali em frente tem um guerreiro, um cavaleiro de Lothric bem bolado. Foi. Olha, a gente até que pegou uns itens legais, né? Ele deu um chunk pra gente. Vamos descendo. Aqui, ó, vocês puderam notar que isso aqui já é um caminho escondido, né? Ó, Radiagem do Rei Decaído. Aqui a gente já é um caminho escondido, né? A gente pode ir até o final lá ou pular aqui antes para descobrir mais alguns paradinhos. Tá, aqui tem um item pra gente pegar. Deixa eu ver o que tem aqui pra cá. Tem outro item, fragmento de Estus, né? Muito importante. A gente vai aumentar ainda mais a nossa número de Estus que a gente pode usar. Oh, droga, caiu. Problema não, problema não. Eu vou logo renovar isso aqui porque eu vou precisar. Aqui é chato, velho, porque tem muito daqueles inimigos. Esses inimigos aqui, ó, que eles precisam de ataque de fogo pra derrotar eles fácil, né? Ó, e aqueles ali, aqueles zumbis amaldiçoados do abismo. Como eu comentei em outros vídeos, né? O melhor jeito de derrotar esses inimigos aqui é com fogo mesmo. Ah, droga. Bom, galera, voltando aqui, né? Acabei morrendo ali embaixo por aqueles inimigos lá. Eles são realmente bem fortes. Vou aqui, eu vou pegar aqui um chunk. E aqui já tá o safado ali, né, mano? Vou logo aqui me preparar.
chegasse a descer a porrada nele, velho. Oi? Vou tentar evitar ficar intoxicado, né? Porque vocês viram que atrapalha muito. Ah, cara, mas é complicado, velho. Ali tem outro cavaleiro da catedral. Vamos ver o que tem aqui. Ali tem mais dois, filha da puta. Foi um. As resinazinhas. Esses inimigos aqui dropam bastante coisa legal, cara. Ah, fiquei intoxicado, droga. Certo. Mais resina. Chunk. Daqui pra frente, todos esses mapas secretos que eu vou explorando vai ter tudo chunk, velho. Porque realmente os inimigos e tal que você enfrenta aqui são muito casca grossa. Então é normal que as coisas que eles deixem são muito fortes. Ó, Máscara das Sombras, Garra. Aqui, pelo visto, era provavelmente um guerreiro, né, do serviço secreto do rei lá, dos ninjas secretos do rei. Acabou morrendo aqui. Para minhas almas. Beleza, vou enfrentar agora o Cavaleiro da Catedral que tá lá em cima. Morreu. Ok. A gente já explorou aquele lado ali, né? Não sei se tem mais algum item escondido. Acho que não. Vamos seguindo aqui. Não tem nada. Ali tem um item, eu acho. Tem um item ali. Anel do sacrifício, sempre bom, né? Se você precisar morrer e você colocar esse anel sempre é legal. Não é mais boss fight, que você geralmente você morre na primeira tentativa, né? Então você pode usar isso, que já dá uma ajuda. Cara, eu não sei se isso aqui é pra gente voltar pro início. Ou é pro início, é. A gente tá voltando pro início, beleza. Tem que procurar agora onde é que abre o atalho, né? Pra gente... o lugar onde abre o atalho, né? Pra gente não ter que voltar e enfrentar todos os inimigos de novo. Saco, velho. Eu não tenho nenhuma cura de intoxicação, não, velho. Uma florzinha tem ou não? É foda, mano, ficar levando esse dano direto. Então, se eu não me engano, é aqui onde a gente libera o atalho. Esse elevador aqui. E eu acho que vai ter outro caminho secreto pra gente pular. Tem. Vou pular logo aqui. E anel escama dracônica, né? Bem interessante.
Eu acho que é só isso que tem mesmo nesse caminho escondido. Ali tem uns cavaleiros da catedral e mais pra frente já é a sala do boss. Então eu vou voltar aqui e ir explorando. Pela escuridão. Porque tem muito item espalhado por aqui, né? O Tachank. Não, símbolo de invocação de alguém colocou aqui. Oxi, agora o que eu faço? Eu não quero ir agora pra sala do boss, né? Ainda mais porque eu tô com um pouco de flash, então eu vou voltar lá pro atalho e libera logo. Porque certamente eu acho difícil eu derrotar o boss de primeira. Se bem que ele é um boss bem fácil, o Orcelos ele é bem de boa. Mas é bom a gente voltar pra Bonfire porque a gente vai liberar mais um Estus Flask pra gente usar, né? Vai dar uma ajuda já. Vou dar uma olhada naquele anel que a gente pegou, desse campo de dragão, né? Anel de Oceiros, o antigo rei de Lothric, que reduz o dano de empunhaladas pelas costas. Em seus últimos anos, Oceiros desenvolveu fascínio por dragões após enlouquecer. Ele ficou mais conhecido como Rei Decaído. Muitos assassinos foram enviados ao seu domínio, nenhum dos quais retornou. O Rei Decaído atribuía sua resiliência à proteção divina da escama de dragão. Então que já tem uma noção do que rolou com Oceiros, né? Ele ficou louco, ficou obcecado por dragões e quis obter o poder dos dragões, né? Explorando a energia das escamas de dragão. Para quem jogou Dark Souls 1 sabe que as escamas de dragão são os itens que que são responsáveis pela imortalidade dos dragões, né? Então certamente o Oceiros ele estava buscando a imortalidade, coisa parecida, né? Através do poder dos dragões. E acabou enlouquecendo por causa disso. Mais junk. Ninguém abre a porta, né, do atalho? Eu vou logo voltar para Firelink Shrine para usar um fragmento de aço que a gente pegou. Então vamos lá, né? Voltar lá para o lugar onde a gente estava, usando o atalho. Já estamos aqui com nossos 11 Flask, né? A gente evoluiu ainda mais. Vou livrar desses inimiguinhos chatos aqui do caminho. Tava pensando, cara, desculpa galera por ter passado o gameplay todo jogando com essa armadura, né, de Cavaleiro Desonrado, mas é porque realmente ela é a armadura mais ideal, assim, pra gente, porque ela tem, pelo peso e pela resistência que ela fornece, né, ela tem um custo de peso pro benefício de armadura muito bom, né. Então realmente vale muito a pena usar ela. Acho que é a melhor armadura que a gente pode usar, usando os status que a gente está usando nessa build que a gente está montando, né? Então realmente não tem muito que fugir disso. Fora que ela é muito massa, né, velho?
Ah, esses cavaleiros aqui são bem casca-grossa, mano. Ah, só isso. Pronto. Opa, já recuperou o extra que a gente usou. Bom. Ver se tem algum item escondido por aqui. Não. Droga. Ai, morri. Vamos lá, né? Tá difícil derrotar esses cavaleiros, cara. Esses bichos são bem casca-grossa mesmo. Ai! Esse golpe especial, vai se pega um morro na hora, velho. Escroto. Ai! Aí, foi um. Nossa senhora, velho. Ei. Até que fim. E se você derrotar os dois, você ganha esse item, né? Um quartzo mágico. Ah, ali tem um filho da mãe que fica bufando esses cavaleiros, mas deixa ele aí. E agora a gente vai passar do boss, né? Dessa área. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. Então tá aí, né? Oceiros, o rei decaído, né? A gente vai enfrentar agora o rei de Lothric, que ficou completamente louco e deformado, como vocês podem ver aqui. A já falou mais sobre a história do Oceiros, né? Quando a gente derrotar ele, pegar a alma dele. Bem feio. Ah, droga. Are you hiding from me? Come out. Don't be afraid. You are a child of dragons. What could you possibly fear? Now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Ele fica na primeira fase dele usando essas magias de gelo, né? Atacando a gente com esse cajado gigantesco aí.
Depois que as. Isso é a parte fácil, cara. Depois vem as. Ele começa a dar uns pirocópteros muito loucos. Opa! Aí, agora. Agora ele fica puto. Agora ele tem frenesi total. Vocês podem ver que já largou o cajado. Se você tomar essa corrida que ele dá pra frente aí, você morre na hora, velho. Se você não bloquear. Mas ele é um boss bem tranquilo, na real. Ai. Tem que tomar cuidado com essas baforadas de cristal dele, hein. Ai. Ah, merda. Tô preso. É. Então a gente derrotou de primeiro, né? Bem de boas. E a gente pegou a alma de Osiris, o decaído, né? Vamos dar uma olhada na alma dele. Duas coisas pra gente notar durante a boss fight, né? Que a gente acabou de ter. Duas coisas. Primeiro, que ele usou ataques de cristal, né? Baforadas de cristal, muito parecidas com os golpes que a gente passou no Sif, né? The Scalers, o boss do Dark Souls 1. Só que em escala bem menor, né? O Sif é muito mais poderoso que o Osiris. O Osiris é basicamente assim uma cópia mal feita do Sif, né? Ele pesquisou, ele criou a grande biblioteca, ele pesquisou e fez todo o estudo de cristal, estudo das camas de dragões para obter o poder do Sif, né? Obter o poder da imortalidade, né? Só que vocês podem notar que ele acabou ficando louco e fracassou no objetivo dele. Então aqui tem descrito, né, Oceiros enlouqueceu tentando conduzir seu sangue para um propósito maior, né, que o levou aos hereges da grande biblioteca, onde ele descobriu a degenerada veneração de Sif, o dragão pálido, né, como não acabei de falar, né, ele ficou pesquisando e maneiras de transformar num dragão de cristal como o Sif era, né, e se tornar um imortal e tudo mais. Essa é a primeira coisa para se notar do Osiris. A segunda coisa que vocês podem notar é que ele falou: Ocelote, Ocelote, meu filho. E ele lá totalmente louco, lá pensando: o Ocelote é tudo que eu tenho e você veio aqui para matar ele e tal. Ele tá completamente louco, né? O sonho do Osiris era criar uma nova espécie, né, de dragão, né? Ele queria recriar os dragões e queria que. E para isso ele usou o seu próprio filho para fazer isso, né, que seria o Ocelote. Só que a gente não sabe direito se o Ocelote ele acabou morrendo ou se ele sequer existe e o Osiris está apenas louco, né? A gente não tem exatamente uma certeza. A certeza que a gente tem é que ele tentou criar um filho de dragão, né? Um filho dele com todas as características de dragão, com os poderes de dragão e tudo mais, imortalidade e tal. E a segunda certeza que a gente tem é que esse filho, provavelmente, ele tem ligações com a Guinevere, ou com alguma herdeira da Guinevere, né? A princesa da Luz do Sol, a filha do Gwyndoli, que ela é a rainha de Lothric, né? Ela que criou os filhos do Osiris. Então, e o que a gente sabe é que depois que o Ocelote nasceu ou morreu, sei lá o que aconteceu com ele, a Guinevere
ou a pessoa que tinha os poderes da Guinevere, ninguém sabe ao certo, ela foi embora e abandonou o reino de Lothric, o que deixou o rei ainda mais louco e piorou ainda mais as coisas. Bom, aí por enquanto é isso que a gente sabe sobre os Oceiros e todo o lore do castelo de Lothric, né? Aqui vocês podem ver, né? Eu entrei assim, atrás da câmera onde estavam os Oceiros, tem esse lugar aqui tanto selado, onde você pode encontrar vários humanoides, né? Transformados, são meio que homens-serpentes, né? Na real, são homens-serpentes, parecido com o que o Sif fez, né? Todas aquelas monstruosidades que o Sif fez no Dark Souls 1, o Ocelot tentou todas recriar elas, né? Só que não foi muito bem sucedido, né? Vocês podem ver que eles estão todos mortos aqui e tal. Só tem um vivo ali, né? Nossa, não acredito, velho. Bom, vamos lá. E aqui a gente vai pegar um item muito importante, né? Que é o Caminho do Dragão. É um gesto. Deixa eu ver aqui, ops. Um gesto. Tá aqui, não. Cadê? Tá aqui. Caminho do Dragão. Esse é um gesto, né, que ele meio que é uma espécie de meditação, né? E é com esse gesto que a gente consegue entrar no Caminho do Dragão, né, que é um mapa secreto que a gente vai fazer em outro vídeo. E nesse caminho foi exatamente essa a forma que o Oceiros tentou se transformar em dragão, né? É assim que as pessoas, cavaleiros de várias eras e tudo mais, tentam se tornar dragões, né? Para ascender, se tornar um ser mais poderoso e tudo mais. Usando esse caminho do dragão para entrar no caminho do dragão, que seria um lugar secreto, místico, que você consegue ascender como dragão. Mas apenas poucos conseguem e apenas pouquíssimas pessoas escolhidas conseguem obter sucesso, né? Na real, só apenas uma pessoa conseguiu, mas eu falo para isso mais pra frente, quando a gente for explorar o mapa do Caminho do Dragão. Escama de titanite, né? Aqui vou ter mais uns itens. Aqui é um mímico? Não, não é um mímico. Mais uma escama, acho que não tem mais nenhuma. Mas aqui atrás desse baú a gente tem um caminho secreto muito interessante. Oh. E esse é um dos mapas mais misteriosos de todos a série Dark Souls, cara. Até agora o pessoal tá viajando na maionese total, tentando descobrir o que diabos é esse mapa. Túmulos abandonados, né? Você pode ver aqui que a gente tá em um lugar completamente escuro, né? Ali é o céu, mas está completamente preto. Essa fogueira. Como se o mundo tivesse. Como se esse aqui fosse um mundo tomado pelas trevas, né? Um mundo completamente sem a chama, que a chama se extinguiu completamente. Aqui tem uma pedra. E você pode notar que esse mapa que a gente dá, nada mais nada menos que é do que o mesmo mapa de Firelink Shrine, lá onde a gente começou o jogo, né? Então é muito intrigante esse lugar, cara. O pessoal fala que esse aqui é a verdadeira Firelink Shrine, ou pessoas falam que isso aqui na verdade é um lugar do passado, um lugar no futuro, mas não se sabe ao certo o que diabos é esse lugar aqui mesmo. Tem algumas provas que indicam que esse lugar na verdade é um lugar do passado, né, que eu vou discutir mais pra frente. Ai. Anel Estes Flascos das Cinzas, né? Esse anel aqui é bem legal. É um anel que tem a mesma funcionalidade do anel das Flasks, mas para os Estes Flasks das Cinzas, né? Ele aumenta a capacidade de recuperar mana dos Estes Flasks azuis.
Eu não vou usar, acho que é muito difícil o pessoal, a galera, usar, porque não tem tanta utilidade. A não ser que você faça uma build puramente de magia, né? Droga. Ah, mano. Saber. Não tem problema não, a gente volta lá pra fogueira do... A primeira fogueira desse mapa, né? Não tem problema não. Esses inimigos que a gente está enfrentando, vocês podem ver que são os mesmos guardiões das tumbas, né? Que a gente encontrou lá na entrada da catedral. Eles realmente servem para ser guardiões de tumbas e tudo mais. Ai! Nossa, muito dano, né? Beleza. Outra chunk aqui, a gente vai achar muito item forte, cara. Então, como eu estava falando, esse mapa aqui é um mapa muito misterioso, né? Você realmente não sabe ao certo o que é isso. O motivo da galera achar que esse mapa na real é um lugar no passado e que é um lugar tomado pela escuridão e tal, e acabou que aconteceu alguma coisa, né? E a gente despertou e aí aconteceu tudo que aconteceu durante a nossa gameplay. E esse lugar aqui é um lugar um pouco antes da gente despertar, né? No começo do jogo. É um motivo para isso, vai ter lá pra frente, que é o boss dessa área. Ele é um, ele deixa entender que foi isso, mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Em um lugar no passado. Mas não tem nenhuma prova concreta de fato. Pode ser muita coisa esse mapa, cara. Tem mais um inimigo. E ali em frente já é a sala do boss. E você já deve imaginar qual é o boss, né? É exatamente o mesmo local onde a gente enfrentou o primeiro boss do jogo, né? E não sei se dá pra ver daqui, daqui não dá não, mas daqui a pouco eu entro e eu vou confirmar pra vocês. Vou subir aqui que eu acho que eu deixei pra trás alguns itens. Aqui, ó.
Benção oculta. Ok, vamos lá. Vou acender logo. E vamos esse boss. O boss realmente não é tão fácil assim. Aqui a gente pode invocar, vocês podem ver uma coisa bem interessante, né? Esse aqui é o mestre espadachim, aquele mesmo que a gente enfrenta no começo do jogo para pegar o Tigatan, né? Aqui no caso parece ele estar em forma de Undead, né? E não em forma de Hollow, como a gente enfrenta ele no começo do jogo, né? Mais um indício que indica que esse lugar onde a gente está é no passado, né? Porque aqui a gente encontra ele em forma de Undead e no começo do jogo a gente encontra ele em forma de Hollow, então dá mais ou menos a entender que aqui a gente está no passado. Mas vamos continuando aqui. Aqui é um carinha mesmo. Vamos ver aqui. E olha só, nosso velho inimigo, né? Campeão com dia. Mas aqui no caso ele está em plena forma e não naquela forma contaminada pelo abismo que a gente enfrentou no começo do jogo, né? A luta é bem parecida com a que a gente teve no começo do jogo, mas ele tem alguns movesets diferentes e muito mais força, né? Ai, droga. Tipo esse movimento ali, novo. Ai. Droga. Ai. Acabar morrendo com esse cara, velho. Ai. Esse agarrão, velho, não pode levar não. Ai. Ah, não, não. Beleza. Calma. Merda. Velho? Vou morrer não. Ei. Ux. Quase morri, né? Alma do campeão Deer. Vamos dar uma olhada. Alma do campeão Deer. Use para adquirir, blá blá blá. Um dia um campeão se atrasou para as festividades, sendo recebido por um santuário sem fogo e por um sino sem badadares. Então a gente já tem um indício de quem é o Gundyr, né? Ele fala assim: um dia um campeão se atrasou pela festividade, né? E encontrou um lugar sem fogo. Então provavelmente o Gundyr era um cavaleiro, um herói destinado a salvar o mundo, né, e tudo mais, só que ele acabou encontrando um mundo já ferrado, ele meio que se atrasou e errou em time, né, e acabou que encontrou um mundo todo ferrado e
a gente vai descobrir mais pra frente que ele, na verdade, ele é o responsável pela gente despertar. E ele é o responsável por melhorar o mundo, né? Não dar uma nova esperança para o mundo, né? Que é despertar a gente, né? Então, tudo indica que realmente esse lugar é um lugar no passado, mas não tem realmente uma prova 100%. Mas tem muitos indícios disso, né? E algum dia a gente descobre que é um cavaleiro responsável por... Vou botar aqui soltar de fogo para não desperdiçar essa não. Tô com 170 mil, né? Não vou arriscar não. O cavaleiro responsável por não deixar a chama se apagar, né? E ele acabou que fracassou. E ele tentou achar outra maneira de se redimir. Aqui não, vou evoluir. 4 levels, brother. Não, aqui eu não vou aumentar aqui. Força tá bom, vou aumentar agora o vigor, velho. Ou vigor, então inteligência para usar algumas Pyromancer. Mas eu vou... Vigor, vou deixar 40. Beleza. Vamos voltar pra lá. A gente pegou outro item interessante, né? Que foi uma arma de cavaleiro negro. Né, que eu já comentei em outros vídeos que os Cavaleiros Negros são os cavaleiros mais fiéis ao Gwyn. Né, os cavaleiros que foram contaminados pela primeira chama depois que o Gwyn reacendeu a primeira chama. Tá aqui, né? Gládio do Cavaleiro Negro. Gládio dos Cavaleiros Negros que vagam pela terra usando para enfrentar demônios do caos. Ataque único para... Então, basicamente, né, que está dizendo que essa aqui é uma arma de Cavaleiro Negro que foi usada para derrotar demônios. Então, você já tem indícios se os Cavaleiros Negros estavam em busca de derrotar demônios, né? Eles viram o mundo todo em caos, não tinha mais líder, não tinha mais nada a ser feito, a Era dos Deuses acabou. E, pelo visto, eles acharam um novo propósito para viver, que foi caçar demônios, né? E isso a gente vai confirmar mais pra frente, no próximo vídeo. A gente vai encontrar outro mapa secreto lá. Aqui, então, a gente encontramos agora Cavaleiros Negros. E a gente, na real, a gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo aqui. É outro mistério. Eu sei que são inimigos bem respeitáveis e a gente não pode dar mole pra eles. Outro aqui. Droga. Ah, merda. Porra. Morre, velho. Esse cara é chato, mano. Faltando porra matar ele, eu fiquei todo me banando. Explorando. Saco. Nó de Vespa. Machado. Opa, a gente pegou o machado do Cavaleiro Negro. Legal. Aqui a gente é a mesma coisa, né? Eles são cavaleiros negros que vagam pelo mundo tentando caçando demônios do caos. Demônios do caos a gente sabe que são os seres que se originaram depois que as irmãs de Izalith, as bruxas de Izalith, tentaram recriar a primeira chama, né? E acabaram saindo pela culatra, fez um desastre e acabou criando os demônios e tal.
Tá, vamos seguindo aqui em frente. E aqui, tem que ir. Tá. E chegamos... Não, confundi. Tem que ir pra cá, não. Por aqui. Não. Ué, cadê o caminho pra Firelink Shrine, velho? É aqui. Aqui mesmo. Aqui tem aquele caminho da torre, né? Tem um item escondido ali. Se tem mais alguma coisa por aqui. Não. Nossa, mano. Oh, caramba. Meu amigo, muito dano, velho. Aí. Lâmina do Caos, muito interessante, né? Uma espada amaldiçoada de origem desconhecida que carrega a lâmina, que carrega em sua lâmina sucos extraordinários. O ataque também causa dano ao seu usuário. Essa espada não é diferente. Uhum. É, bom, vocês puderam ver ali, né, que essa espada é imbuída com caos e representa o próprio caos do mundo e tudo mais. Essa é uma espada lendária, né, muito famosa na série Dark Souls. Ela, no Dark Souls, geralmente ela é criada usando a alma do boss das irmãs de Izalith, né? Mas aqui ela tá aqui jogada, como se não fosse nada, né? Interessante, né? Porque tem um monte de cavaleiros negros atacando demônios do caos e a gente achou uma arma que é criada usando uma alma das bruxas do caos. A gente pode especular algumas coisas, mas nada muito conclusivo, né? Talvez apareceu algum guerreiro, né? Alguns demônios do caos e tudo mais usando essa arma. E os cavaleiros vieram atrás dele para matar, né? E pelo visto teve sucesso que a gente achou essa espada no corpo. Mas nada muito que a gente possa afirmar com certeza. Eu me perdi de novo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora vamos entrar em Firelink Shrine, né? Ou a Firelink Shrine do passado, do futuro, ou seja lá que diabos é. Ai. Então aqui pode ver que realmente é Firelink Shrine, né? Aqui os tronos vazios e tudo mais. E aqui a gente pega um fragmento de espada serpentina, né? Que é basicamente o item que a gente usa para acender a chama e viajar nas bonfires, né? E aqui no caso é um fragmento, né? Ou seja, é como se ela tivesse quebrado, né? O fragmento de espada aqui, ó. Fragmento de espada serpentina de uma fogueira que serviu ao seu propósito há muito tempo. Eu tô na coragem da última fogueira. Aí que embaralha tudo, cara. Porque se isso aqui é uma espada serpentina de uma fogueira que já serviu ao seu propósito, dá a entender que essa aqui, na verdade, a gente está no futuro, né? Que a gente
encontrou aqui essa espada aqui, na fogueira a chama já se apagou e ela ficou aqui jogada e a gente pegou ela. Então dá a entender mais ou menos que a gente está no futuro. Mas tudo que a gente fez até agora nesse mapa indica que a gente está no passado, aí que confunde tudo, velho. A gente não tem muita certeza do que está rolando. Lamb wandereth in with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Então a gente encontrou aqui a véia, né? A véia, mesmo nesse lugar aqui todo escuro e amaldiçoado, a véia tá aqui firme e forte, né? E aqui a gente tem uns itens bem interessantes, né? A gente tem aqui o anel de sacerdotisa, que é o anel de um dos 3 pilares de Lothric e tudo mais, né? Como eu já tinha explicado em outros vídeos. E aqui no caso ela serve para aumentar a fé, né? E aqui a gente também tem a armadura do Artorias, né? Armadura de Cavaleiro Lupino, que é a armadura do Artorias, muito interessante, né? E ninguém sabe ao certo como que ela conseguiu essa armadura, por que ele tá aqui, né? Eu expliquei toda a história do Artorias no Dark Souls 1, então vocês podem pesquisar lá. Mas a gente não sabe ao certo como que diabos isso aqui veio parar aqui. Best not tarry long. E aqui também, né, o lugar onde estava o Andrew, e a gente pega aqui a marreta dele, e o Andrew não está aqui, né, e a marreta dele jogada aqui é como se ele tivesse abandonado o lugar dele, né. Aqui não é nada não. Então, galera, realmente é um mapa muito estranho, a gente não sabe exatamente o que está rolando. Ah, outra coisa muito interessante que a gente vai ver agora. Muito, muito interessante. Aqui é o lugar onde fica a Irina, né? E você vem aqui, ó, tem uma parede invisível. E você pode ver aqui que aqui tem um corpo de uma Firekeeper, né? E os olhos da Guardiã de Fogo, né? Se você ver aqui a descrição desse item, você vê que Pate Olhos Negros dizem que seus olhos da Guardiã de Fogo original e a luz que foi perdida por todas as Guardiãs de Fogo vindouras revela as Guardiãs de Fogo cegas coisas que jamais deveriam ver, né? Então, o que acontece? Esses aqui são os olhos de Firekeeper corrompidas, né? Que basicamente são olhos de uma Firekeeper que viu o abismo e viu o mundo podre como ele está aqui agora, que a gente está vendo, né? Totalmente escuro e corrompido pelo abismo e tudo mais trevoso. E se você entregar esse item para a sua Firekeeper no mundo real, ou mundo paralelo, ou no futuro, ou seja lá que diabos for, você acaba liberando um final secreto, que é um final que você deixa o mundo se afogar na escuridão, né? A Firekeeper vê a escuridão e aceita ela e diz assim, com isso eu posso apagar a chama de vez, e você basicamente deixa o mundo em escuridão total. Mas não é esse o final que a gente vai fazer nessa gameplay, né? Como eu falei outras vezes, a gente vai fazer o final de London, né? Que a gente está fazendo, né? De tornar o Loja das Trevas. Mas, enfim, com aquele item que a gente pegou, né? Dessa espada, a gente agora pode parar de usar o osso de regresso, porque ele basicamente é o osso de regresso infinito. A gente pode só fazer isso aqui e voltar. E bom, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Esse foi o mapa secreto, né, que a gente explorou. A gente foi nos jardins do Rei Decaído e também nesse mapa, né, que é basicamente o santuário, o Firelink Shrine corrompida das trevas, ou seja lá o que diabos for. Ninguém sabe ao certo o que é, beleza? E bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai explorar mais mapas secretos, né? E é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.